aula dessa semana, então a gente vai trabalhar sobre função crescente e decrescente. Então a gente vai analisar gráficos e dizer se a função dada no gráfico é crescente ou decrescente, tá? Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, se tiver escrito f de x igual a x mais 1, é a mesma coisa que y igual a x mais 1, nesse exemplo, ok? Então, o que é uma função crescente? Então, função crescente é aquela em que o y aumenta toda vez que o x também aumenta, tá? Então, vamos pegar como exemplo essa função aqui, ó, 4x mais 2, tá? Então, essa função eu coloquei aqui na tabelinha, como eu já ensinei vocês a fazerem, e depois eu coloquei no gráfico, tá? Percebam que aqui eu atribuí valores para o x. Para ficar mais fácil o entendimento, eu coloquei só valores positivos, tá? Percebam que no lugar do x, eu substituí pelos valores que eu atribuí aqui na frente. E em azul, né, são as respostas que eu encontrei depois que eu fiz todos os cálculos na coluna do meio, tá? Percebam que para uma função ser crescente, toda vez que aumenta o valor do x, aumenta o valor do y também, tá? Ó, do 0 para 1 no x, aumentou. E de 2 foi para 6 no y, então aumentou também. Então, essa é uma função crescente. E aqui do ladinho eu coloquei, então, o gráfico dessa função, que é crescente, ok? Então, ó, percebam que o gráfico foi subindo, tá? Agora, o que é uma função decrescente? Então, uma função decrescente é aquela em que o y diminui toda vez que o x aumenta. Então, é ao contrário, tá? Então, peguei a função aqui, ó, menos x mais 1. O que eu fiz? Coloquei os valores positivos aqui para o x, tá? Todos eles foram aumentando. E percebam que nas respostas aqui, na coluna do meio, os valores foram diminuindo. Ó, no x, de 0 foi para 1. Mas na resposta, o correspondente y, de 1, ele foi para 0, ou seja, diminuiu, tá? Então, função decrescente é assim. Toda vez que aumenta os valores do x, os valores do y diminuem. Então, essa é uma função decrescente, tá? E aqui do lado eu coloquei o gráfico para vocês observarem, tá? Ó, o gráfico ele vai abaixando, tá? Na função crescente ele ia subindo, aqui ele vai abaixando, ok? Tá, mas isso quando a gente tem a função e faz a tabelinha é fácil de observar, né? Então, se o x aumenta e o y aumenta também, então a gente tem uma função crescente. Quando o x aumenta e o y diminui, então eu tenho uma função decrescente. Isso quando eu tenho a formulazinha, né? Mas se eu tiver só o gráfico, como que vai ser? Então, como é que eu vou identificar funções crescentes e decrescentes sem cálculo, quando eu tenho só o gráfico? Então, observem aqui, ó. Olhando para a reta do x, ó, conforme foi aumentando o x, essa reta ela foi subindo, tá? Ou seja, os valores do y aqui foram subindo. Então, ela é uma função crescente. Então, quanto mais para a direita for, mais alta a reta vai ficando, então a gente tem uma função crescente, tá? Aqui eu tenho uma função decrescente, porque, ó, quanto mais para a direita eu vou, ou seja, quanto mais vai aumentando
os meus valores de x, o meu y vai diminuindo, ó. A minha reta vai abaixando, tá? Ou seja, quando eu vou para a direita e a minha reta vai abaixando, vai ficando mais baixa, então eu tenho uma função decrescente, ok? Então, na função crescente, a minha reta sobe, tá? Na função decrescente, a minha reta vai abaixando, quanto mais for indo para o lado direito, ok? Nesse caso aqui, o que aconteceu? Ó? Independente dos valores que eu atribuí para o x, o correspondente y permaneceu sempre o mesmo, ó, sempre lá no 3, tá? Então, esse aqui não é nem função crescente e nem função decrescente, é uma função constante, tá? Então, sempre uma linha reta paralela com o eixo x é uma função constante, tá? Porque independente do valor que eu atribuí para o x, o valor do y permaneceu sempre o mesmo, tá? A gente pode ter também funções em que misturam os tipos, tá? Nesse caso aqui, ó, um pedaço ela subiu, depois ela seguiu uma linha paralela ao eixo x. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois tipos em uma função só. Percebam que do valor x0, ó, tá em cima do zero aqui, tá? Todos os números anteriores ao zero, ou seja, quando meu x é menor do que zero, a função ela foi crescente, ó. Quanto mais para a direita, a minha reta foi subindo. Então, ela foi crescendo, mas ela cresceu só até o zero. Aí parou. Do zero para frente, ou seja, quando o meu x assumiu valores maiores ou iguais a zero, a minha reta permaneceu sempre constante, tá? Então, aqui é uma função constante. Então, como é que eu vou denotar isso? Para x menores do que zero, função crescente, que é o que está aqui do lado. Para x maiores ou igual a zero, permaneceu sempre no mesmo valor, então a função é constante. Aqui eu também tenho um outro tipo de função em que mistura os tipos, tá? Então, ó, percebam que aqui, ó, ela tem início e tem um fim. E abrange também a notação de intervalo aberto e fechado que a gente estudou, tá? Então, percebam que, ó, do negativo 9 até o negativo 5, a minha reta foi descendo, tá? Então, aqui nesse pedacinho é uma função decrescente. Então, aqui eu coloquei, ó, como essa bolinha aqui é aberta, então, de menos 9 aberto até menos 5 fechado, tá? Fechado, bolinha fechada. Então, a função é decrescente, ó, porque a reta foi abaixando. Aí, do menos 5 até o menos 1, essa função permaneceu constante, ó, tá? Ela permaneceu em paralelo com o eixo x. Então, de menos 5 fechado até menos 1 fechado, a função é constante. Agora, de menos 1 fechado até 3 aberto, essa reta subiu. Então, quando a reta sobe, a gente tem uma função crescente, tá? Então, aqui a gente tem 3 tipos de função em uma só, tá? Crescente, decrescente e constante, tá? Daí só denota os intervalos em que acontece cada uma desses tipos de crescimento, né? Ou decrescimento.
Um último exemplo aqui. Aqui a gente tem uma parábola, tá? O que acontece? Percebam que aqui eu não coloquei nem início nem fim para a parábola, tá? Porque ela é infinita. Percebam que para todos os valores antes do 4, esse bracinho da parábola ela foi abaixando, né? Então, nesse lado esquerdo aqui, ó, todos os números menores ou iguais a 4, a função é decrescente, ó, que ela foi abaixando. Ó. Quanto mais para a direita, ela foi abaixando. Então, para valores menores ou igual a 4, a função é decrescente. Aí chegou aqui no 4, quanto mais para a direita, ela foi subindo novamente, tá? Então, para os valores maiores ou igual a 4, a função é crescente. Exatamente o ponto 4, a gente chama de ponto mínimo, tá? Ponto de mínimo. Porque a função, ela não vai mais para baixo do que isso, né? Então, o x aqui é o ponto de, o x igual a 4, né? É o ponto de mínimo, ela vai no mínimo até ali, tá? Antes do 4, então, função decrescente. Depois do 4, então, x maior ou igual a 4, a função é crescente. Vocês sempre lembram assim, ó. Para definir se a função é crescente ou decrescente. Vocês olhem. Vocês sempre começam da esquerda para a direita, tá? Comecei na esquerda, ó, fui indo para a direita. O que aconteceu com essa reta? Ela foi abaixando. Quando ela abaixa, então a função decrescente. Se eu vou indo para a direita e a reta sobe, então a função é crescente. E se eu tenho uma reta que não muda, ela é paralela com o eixo x, então a gente tem uma função constante, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se for necessário, revejam esse vídeo novamente e qualquer dúvida eu estou à disposição.